Olá, meus amigos. Vim trazer uns textos e falar da festa de Pêssar, que é Páscoa, e de Matizar, é o pão sem fermento, que foi tão, misturado. No lugar da festa do Cordeiro, que é a Páscoa é o que? A morte do Cordeiro, colocou chocolate, coelhinho. E na festa do pães asmos, colocou peixe, né? 7 dias comerás pães asmos, colocou uma semana, né? Comendo peixe. Então foi toda mudada. E aí quero trazer e o dia correto também. Nos textos, na palavra fala. Como Paulo escreveu, nós não devemos acrescentar nada do que está escrito, né? Quem leva a palavra, quem fala, não pode acrescentar e nem tirar. Também fala em Apocalipse. Então, para começar, vamos ler Êxodo 12, né? Êxodo 12, o versículo 20. Diz assim: cadê? Não comam nada que contenham hametz, que é fermento, né? Onde quer que vivam, coma matizar. Então, é só para o judeu. Isso aí não, esse negócio aí é só para o judeu. Não é. O que está falando aqui, o que é só para o judeu. Não coma hametz. Aonde quer que vivam, comam matizar. É só para lá, para o povo que mora em Israel? Não. Para todo o povo, Israel é todo aquele que crê, que é povo de Deus, separado, que faz a vontade do Pai, que cumpre as leis e os seus mandamentos. Não é isso? E no versículo, do mesmo versículo, né, do 12, nós vamos ler a partir do versículo 5, versículo 3. Diz assim: falem a toda a assembleia. Esse aqui não é Moisés, quem dá ordem para fazer, para cumprir é o Eterno, né? Falem a toda a assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cabrito para sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena, para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. E aí vai falando que o animal deve ser sem fermento. Vamos ler aqui a partir do 6. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia. Está escrito aqui. Que dia? Que é o dia de matar o cordeiro. 14º dia. E então toda a assembleia da comunidade de Israel matará ao escurecer. Que ao escurecer, ao entardecer, igual eu já expliquei, se termina um dia, está começando o outro, igual esse mês. Para Israel lá é 14 de Nissan, né? 14. Mas aqui para nós foi dia 4. No caso para reunir, para matar esse cordeiro, que como é o entardecer, já é um novo dia. Então, no caso aqui foi dia 3 para dia 4. Foi o dia da morte do cordeiro. No caso aqui, no dia 13 para 14. Eles matavam o cordeiro na noite, aqui que para nós é noite, de 13. Que ao entardecer, no caso de noite, já não era 13 mais, já era 14. E tem texto da palavra que Yeshua também participou do Pêssar. Eu vou ler mais na frente. Então aqui está explicado. E tem que comer o Pêssar. No 7 fala assim: vocês devem pegar a parte do sangue e espalhá-los nos 2 umbrais das portas. E aí vai. E aqui na parte no 8. Nesta noite eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matizar, que é o pão sem fermento, e marô, que é erva amarga. Esse é o mandamento perpétuo. Vamos ler agora também aqui o Levíticos 23. Vamos ler aqui o versículo 23, Levítico 23, a partir do 5. No primeiro mês, no 14º dia, no 14º dia, que o primeiro mês aqui foi a saída do povo do Egito, a libertação. O Senhor manda celebrar, é um mandamento, e fala que é o primeiro mês. E
no 14º dia. Cadê? No 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas, entre o pôr do sol e as trevas completas é Pessa, é a Páscoa de Adonai. No 15º dia do mesmo mês, é a festa de Matizar. Então, no 14º dia é a Páscoa e no 15º dia, Matizar. Como matizar por 7 dias? No primeiro dia, faça uma convocação sagrada. Não realize nenhum tipo de trabalho comum. Levem a Adonai uma oferta. E então a congregação tinha que se reunir no primeiro dia de matizar, igual o cordeiro foi morto. E Yeshua participou do matizar, da festa do cordeiro, com matizar, já comendo que tem que comer matizar com o cordeiro, que foi a última ceia dele. Então, ele foi entregue na mesma data, como eu já falei no vídeo anterior, mas aqui eu quero trazer mais completo. No mesmo dia, ele participou dessa festa, no dia 14, no dia 13 para 14. E ao anoitecer, terminou a ceia, comeu, ceiou com seus discípulos, subiu para o monte e foi entregue. E morreu no dia marcado, que era no dia 14, né? Até as 3 horas da tarde ele expirou. E como no outro dia já é o dia de convocação solene, é um Shabat. Por isso que teve as pressas descer, porque era um dia de Shabat Hagadol, um Shabat especial, que era o Shabat de pães ázimos. E aí ele foi descido e sepultado porque já seria um Shabat. Então se fecha. Yeshua morreu no mesmo dia que foi profetizado aqui, como esse cordeiro aqui era morto e era celebrado todos os anos, o povo andando no Egito. A palavra do Senhor tem que ser lida e entendida. E nós é uma celebração perpétua, solene. Nós temos que celebrar e celebrar no dia correto. Se no dia 15, no caso está falando que é no dia 14, todos os textos aqui é enfático dizer que é no dia 14. Se nós vamos celebrar no dia 14 à noite, né, que a noite de 14 para 15 já é 15. Então, se você for celebrar a Páscoa no dia 14, se você não fizer o Pessa, que é a celebração do Pessa, que é a morte do Cordeiro, na noite de 14, que já vai ser 15 no outro dia, tá errado. Você vai estar celebrando a festa de Matizar, é a convocação solene. Então, o Pessa é celebrado no dia 14. É o que está aqui na palavra, na Torá. É o que tem que seguir, é o que está certo, é o que está escrito. Passou disso, é o que Paulo falou, está errado, não é? E em Números 9, 3 e 5, fala assim, eu vou ler só a partir do 4. Moshe disse ao povo de Israel para celebrar Pessa. Assim, eles observaram Pessa ao escurecer do 14º dia do mês, no deserto de Sinai. Todos os textos vai falar, 14º dia é Pessa, 15º dia, Matizar. E no 33... Em Números 33, o versículo cadê aqui? Números 33, o versículo 3, fala assim: eles começaram a jornada em Ramsés, no primeiro mês, no 15º dia do primeiro mês, na manhã depois do Pessa. O povo de Israel partiu com orgulho à vista de todos os egípcios. Então aqui está narrando o quê? Eles participaram do Pessa lá, que matou o cordeiro, passou nas vergas das portas, veio, né, o anjo da morte e saltou ali sobre. Eles estavam ainda no Egito e eles participaram do Pessa, a morte do cordeiro. E no dia 15 eles saíram de Ramsés, é o que está escrito aqui. No dia 15 eles saíram de Ramsés levando pão sem fermentar, porque eles não teve tempo de fermentar o pão. E o pão simboliza nosso Machia, né? Nós temos que participar do pão, tirar o fermento, o pecado também, simbolizando isso de nossas vidas.
Então, o que eu quero enfatizar, a importância disso aqui. Igual tem gente que fala, como assim o dia termina aqui? Leiam Gênesis 1:5. Lá fala, e o Senhor, vamos ler aqui, vamos abrir para a gente ler que é melhor, que aí já fica aqui gravado, né? Gênesis 1, versículo 5, fala assim, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, primeiro dia. Então, tarde, manhã, primeiro dia. Ao entardecer, termina-se um dia e começa outro. Que para nós aí foi tudo mudado, é meia-noite que muda o dia para nós, né? Que foi tudo mudado, né? Eles não dão ponto sem nó, mas a palavra está aqui. A palavra do Senhor, ela é exata e ela é fiel. E aqui nós vamos ler para falar que só na nova aliança está falando isso aí. Muito estranho. Não, vamos ler também Crônicas. Josias 35. Josias estabeleceu Peça para Adonai em Jerusalém. Eles sacrificaram o cordeiro de Peça no 14º dia do primeiro mês. Então, quando é que eles fez Peça? No 14º dia do primeiro mês. E como a gente sabe, é não entardecer. Se for na noite do 14º dia, se for não entardecer, já não é 14º dia, já é 15º. Então já estaria nos pães ázimos. E Peça é no 14º dia, a morte do cordeiro. E vamos ler Lucas 22, a partir do versículo 13. E foram e encontraram tudo o que Yeshua lhe tinha dito e prepararam o ceder. Que Yeshua lá fala para preparar o ceder de Peça. Vamos continuar lendo. Quando chegou a hora, Yeshua e os emissários se reclinaram à mesa, e ele lhes disse, desejei muito celebrar este ceder com vocês, antes da minha morte. Pois lhes digo, eu não a celebrarei outra vez, até que ela receba o significado pleno do reino de Deus. Então pegaram um cálice de vinho e disse a Abraão e falou, peguem isso e compartilhem entre si, porque eu lhes digo que de agora em diante não beberei o fruto da vinde até que eu venha o reino de Deus. Também pegaram um pedaço de matzá e disse a Abraão, partiu e a deu. E ele disse, isto é meu corpo, dado por vós, façam isso em memória de mim. Eles fez o mesmo com o cálice após a refeição. Este cálice é a nova aliança confirmada pelo meu sangue derramado por vocês. Então, feche, Yeshua participou do ceder e ele foi morto. Não é que o feriado seria o feriado no que não podia trabalhar e fazer, era no feriado da primeira reunião solene de Matzá, que tinha a primeira reunião solene e depois de 7 dias é a última reunião, que é 7 dias comendo pão sem fermento. Então Yeshua foi morto na quarta-feira, no dia 14, o cordeiro profetizado foi morto. Até 3 horas da tarde é o que? 14 de Nissan. Até dia 3 horas da tarde foi a hora que ele expirou, não é isso? Que ele deu o último suspiro. E aí tirou as pressas porque seria um Shabat, não é? Um Shabat dessa festa de pães asmos. Então está explicado. E nós temos que comemorar é o que está escrito na palavra. Nós temos que comemorar não é dando presente de chocolate. É os pães asmos, é o significado profundo desta festa e que será perpétua. Porque as 3 festas que está falando lá, que nós, o povo de Deus, vai celebrar, né, no milênio aqui, vai continuar. Não é verdade? E vamos, para fechar aqui os textos, para fechar tudo bonitinho, vamos ler também aqui em Mateus, deixa eu ver, João 19, o 30, vamos ver o que fala aqui, João 19, versículo 30, fala assim,
Depois de Yeshua ter provado o vinho, disse: Está consumado, e encurvando a cabeça, entregou o Espírito. Era um dia da preparação, e os moradores de Judá não desejavam que os corpos permanecessem na estaca durante o Shabat, pois se tratava de um Shabat especialmente importante, que eu falei, que era esse Shabat de matizar, não é? E o cordeiro foi morto justamente no mesmo dia da saída do povo do Egito. 14, é o que era profetizado. A que se comemora a morte do cordeiro é no dia 14 de Nissan. Todo dia 14 de Nissan. Que no caso, que o calendário está todo modificado, tem que olhar pela lua, que o calendário lunar, no caso deu, igual para nós e para Israel também. Para nós aqui no dia 4, 3 para 4 de Nissan, não é? E o 5, hoje no caso, 5 para que já cai na 6, hoje começa a festa de matizar, não é isso? E vamos ler aqui em 1 Coríntios 4, o versículo 1 Coríntios 4, vamos ver o que é isso, vamos trazer o que fala, não é só lá na lei, não, aqui na nova aliança também, muitos textos que falam sobre o matizar, sobre essa festa, que é uma festa muito importante, meus irmãos. É uma festa, assim, que é perpétua, e nós temos que comemorar. O povo do Senhor tem que passar a conhecer e comemorar a data certa, tá? Que o livro está na mão. Só basta nós, é o que Paulo disse, né? Que eu estava falando do Taná, aqui que fala bem assim: agora, irmãos, no que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar-lhes e não ir além do que o Tanar diz. É o que eu tinha falado, a gente não pode ir além do que a palavra diz. O que passar o que está escrito aqui jaz no maligno. Eu não posso falar aqui que eu estou comemorando dia 14, se é o dia 15. Se Deus falou, ao entardecer termina um dia e começa o outro. Então, se eu faço a festa no entardecer do dia 14 para o 15, aí já é o dia 15, não está no dia 14. Eu tenho que fazer, então, do dia 13 para o dia 14, que já é o dia 14 ao entardecer, dia 14 no escurecer já é o dia certo, 14, não é? No caso que nós comemoramos no dia 3 para o dia 4, que foi a festa de Pêssar, a morte do Cordeiro. Páscoa é a morte do Cordeiro. E no dia 5, que foi anoitecido, nós estávamos no dia 5, agora é dia 6, é o primeiro dia de matizar, festa de matizar. E no 1 Coríntios 11, vamos ver o que fala aqui. 1 Coríntios 11, versículo 23. Vamos ver. Porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão. E depois de dizer a Abrahá a oração, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é para vocês. Façam isso como um memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança, realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Então, esta é a Páscoa do Senhor, não é? Este é o ceder do Senhor de Páscoa, e que nós possamos estar atentos, cumprir, né, estes mandamentos. Porque é profundo, muitas pessoas
tantos acontecimentos, a hora está sendo chegada, que nós possamos fazer a boa escolha de cumprir as leis do Senhor, cumprir o que está escrito aqui, porque sem nenhum... Claro que ninguém, igual falando assim, o dono da verdade, ninguém tem a verdade. A verdade está na palavra. E que cada um possa cumprir o que está escrito, fazer o que é correto. Quando a gente não sabe, tudo bem, mas a gente tem que ter prudência, examinar, estudar. Às vezes a gente estuda tanta coisa, vê tanta coisa. E o que é importante que é aqui, juntar tesouro no céu. Porque o que importa, isso aqui é tudo passageiro, tudo passa. E o que importa é ajuntar tesouro, conhecimento para o que é importante, para a vida eterna, para aqueles que creem, né? Aqueles que sabem que você não é qualquer um, qualquer coisa. Você é um ser de luz, você é um ser separado. E nós temos que viver assim, separados. Nós não nos ajuntamos com os escarnecedores. Nós possamos a cada dia viver em nova forma de vida, cumprindo as leis e os mandamentos do Pai, porque a hora é chegada. Que nós possamos estar nos alimentando, tire o fermento de suas casas, tire o fermento das nossas vidas, que nós possamos comer o pão sem fermento, comer mesmo o pão sem fermento, e trazer em memória e falar assim, eu quero ser, a cada dia participar desse pão sem fermento, fazer parte desse corpo do Machia e trazer ele para dentro de nós e vivermos como ele viveu, não é? E como ele vive, porque ele vive, está à destra do nosso Pai e virá buscar aqueles que estão cumprindo as leis e os mandamentos do nosso Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, espero que todos tenham entendido e eu vou deixar na descrição os textos que cada um possa ler e ver que o dia da celebração do Pêssah é dia 14 de Nissan, não é? Do primeiro mês, 14 de Nissan, e a festa dos pães asmos no dia 15. E que o Eterno abençoe.